Bem-vindos a mais um Coquetinha Plateia! Uhul! Pois é, pessoal, às vezes você tá vendo um filme, uma série, está se comunicando em inglês, você olha uma palavra e você pensa assim, o que isso significa? Mas você sabia que nem todas as palavras do inglês têm significados? Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre um tema chamado crutch words. Crutch significa muleta. O que seriam as palavras de muleta, afinal? Para que elas servem? São importantes? Elas ajudam na questão da fluência? Ou o fato delas não terem significado algum faz com que a gente não precise aprendê-las nem usá-las? E aí? Olha, eu acho que elas são muito importantes. Elas são palavras que existem em qualquer idioma, né? Mas como você falou, a gente não vai se preocupar tanto com o significado que ela tem ou com a função sintática, ou seja, com a ordem, com a posição que ela está na palavra, porque ela está ali mais para ajudar a gente a manter uma comunicação, né? Num contexto mais de fala entre uma pessoa e outra, uma pessoa e uma plateia. Igual eu comecei aqui falando do Então isso seria uma palavra muleta que a gente poderia usar, ou uma expressão, às vezes não precisa nem ser palavras, pode ser expressões ou gestos, e que a gente se vale disso para poder atingir né? Um objetivo durante a comunicação, seja buscar uma correspondência, uma afirmação e algo desse tipo. Na escrita, essas palavras geralmente são abandonadas. É muito difícil você vê-las escritas, e quando vê, é porque a escrita tá ali tentando representar a fala, tipo uma conversa de WhatsApp, uma coisa bem formal que você quer mesmo dar um aspecto de fala. Gibi, a gente vê muito em gibi, os comics, a gente vê muito essas palavras. Além de crutch words, elas também são conhecidas como fillers. Mas fill é encher, preencher. Fernando, o que seria afinal os fillers? Fillers é aquela palavra que você usa pra encher a sua frase quando você não tem nada pra falar. Então você tá, principalmente o aluno que tá iniciando, você para muito, você aí você pensa, aí você puxa o seu do português pra ficar you go to então, em vez de você colocar esse em vez de você preencher sua frase com esse você vai usar essas palavras que a gente vai te apresentar. Aham, muito bem. Eu poderia traduzir então os fillers ou crutch words, né, que é a mesma coisa, como enchedores de linguiça? Cara, eu gostei muito! Você gostou? Pois é, eu acho que sim, né? Muito eu bom. acho que sim. Eu tenho uma piada de linguiça. Bora lá, bora lá. De linguiça ou lá. de linguiça? Linguiça. Linguiça ou linguiça? O pai passando pro filho toda aquela experiência, aquela tradição de fazer linguiça. Olha, filho, eu fiz uma máquina que você põe o burro de um lado, e aperta esse botão e sai a linguiça do outro. Pra facilitar a vida dele. Não entendi, pai. Meu Deus do céu. Você põe o burro de um lado, aperta esse botão e sai a linguiça do outro. Mas, pai, não era mais fácil... não tinha como fazer uma máquina se faz a linguiça de um lado e saísse o burro do outro? Tem, sua mãe. Ai, meu Deus! Olha, eu acho que a gente já consegue fazer um quadro dentro do Café com Coqueta. Já consegue pegar os melhores momentos. Piores piadas do Shadow. Muito bom. Seguinte, moçada, você já foi numa palestra ou você já viu uma aula de algum professor, alguém ao vivo que não se preparou tanto, talvez, e a pessoa ficava falando o tempo inteiro assim, eu vou, e aí, não sei o que, ou né. O né também no português é um marcador conversacional, né? Um crutch word, né? Tipo. E aí teve um momento que você parou de prestar atenção no conteúdo da pessoa e começou a contar. Eu devo ser um doente mental se eu fiz isso sozinho. Eu já fiz várias vezes. Ele vai falar né, fala, falou. Aí? Ele vai falar né, ele vai falar, falou. Vai falar né. Aí você vai contando. Já aconteceu isso com vocês? É exatamente isso. Então, o que a gente vai falar aqui não é nem mal, nem bom. No sentido de, elas podem ser úteis, mas se você ficar repetindo o tempo inteiro, elas podem mais te atrapalhar do que ajudar. Ou seja, crutch words é bom ou é ruim? É neutro.
É neutro, depende de como você vai usar. Bora lá então. Antes, vamos falar do que é Crutch Words em português? Como é que seria isso em português? Fiquei sabendo que tem um linguista que fala sobre isso? Tem. Não é um linguiça. É um Não, linguista que fala sobre isso. Isso, a gente tem aqui um dos livros dele, que é o Dino Pratt. O livro é Análise de Textos Orais e ele, junto com outros autores, vão discutir essa questão mais voltada para o português e eles acabaram denominando como marcadores conversacionais. São justamente essas palavras, essas expressões mais estereotipadas que muitas vezes são desprovidas de significado, embora elas possam até ter um significado ali, mas elas são mais utilizadas para poder tacar a conversa e continuar. Exemplo, a palavra bem significa quando você faz algo de boa forma, bem, certo? Logo, quando eu digo assim, eu dirijo bem, significa que eu não cometo barbaridades. Agora, quando eu digo assim, bem, eu gostaria de começar o programa, não tem mais esse sentido de ser o oposto de mal. É só para iniciar uma conversa. Então, é mais ou menos nessa ideia. Vamos apresentar em inglês, então? Eu gosto muito de uma que não é uma palavra, é mais uma expressão, que é o E aí a gente usa isso para poder ganhar mais tempo, né, na hora de falar. Então, o traduzindo em português Exatamente, a maioria delas é o A gente fala muito para pensar, e na hora de falar inglês isso não acontece. Eles vão ter o que na ortografia você tem o M. Vamos dar um exemplo aí, então? I was talking to a friend and I forgot. Exatamente. Outro exemplo? Foi engraçado que ele já começou o exemplo dele com né? E não fazia parte do exemplo. Eu gosto Não bastante fazia, pra poder... Foi real. Eu gosto muito pra poder lamber os lábios, né? E deixar a boca mais... É porque é bilabial o M, né? Aí a gente articula melhor os sons, né? So, como a gente tava falando, eu já vou mandar no português, né? Porque eu falo isso muito pros alunos. Tipo, você aprender uma coisa nova, coloca no seu português, que pelo menos seu cérebro vai entender o sentido. Por que ela tá ali? Quando que ela vai entrar, entendeu? Mas ok, vou fazer em inglês agora, tá? So, as I was saying... Gente, eu fui dar uma aula esses dias demonstrativa no meu condomínio para um casal. E aí eu dei a aula inteira. Tinha várias palavras, várias expressões e tudo mais. A aula foi um sucesso, maravilha, né? Como eu trabalho com fonema, eu divido por fonema. Eles entenderam o fonema da vez, aprenderam as palavras, as estruturas, vocabulário. Aí no final da aula a gente conversou e eles, teacher, só mais uma dúvida. O que é so? Aí eu pensei assim, nossa, que dúvida aleatória, né? Eu falei, como é que escreve? Aí eu pensei, nossa, pode ser tanta coisa. Pode ser o S-E-W, pode ser o S-O-W, pode ser a palavra alma, que a pessoa está pronunciando de forma errada, pode ser a palavra solo, né, que a pessoa está pronunciando. Como é que escreve? Para eu saber o que era para eu falar para a pessoa, porque eu achei que era uma dúvida aleatória deles. Aí eles, não sei, você falou essa palavra a aula inteira. Aí eu... Aí? Really? Toda hora você, so. E aí eu fiquei meio assim, né? Nossa, eu nem percebi que eu usava tanto assim essa palavra. E realmente eu uso. Depois eu comecei a reparar, toda hora que eu tô dando aula de francês, mesma coisa. Donc. É autoestima. Donc. Donc. Toda vez que eu tô dando aula de espanhol, mesma coisa. Entonces. E aí fica aquilo, você não percebe. Porque como não tem um sentido essas palavras, e você fala pra ganhar tempo, pra pensar no que você vai falar depois, você acaba falando sem pensar em significado, porque não tem. E aí eu falo tanto isso que o pessoal fica, nossa, mas o que é? Yakan. Isso é o soul do coreano? Yakan. Esse aí eu nem ia falar não. Muito esforço pra falar. Próximo. Lucas? Você ia falar alguma coisa quando eu falei so, as I was saying? Sim. 35 marcadores conversacionais agora. O as I was saying é um marcador conversacional. Ele tem um significado, né? Tem a linha semântica, tem a parte da síntese, mas era mais como eu estava dizendo. Retomar. É pra retomar o que foi dito, exatamente. As I was saying. Como eu estava dizendo... essa mensagem não passa nada pro ouvinte, nada. É só mesmo pra ele acompanhar que é uma conexão do que estava atrás. Uma que eu gosto bastante é o I mean. E esse, às vezes, ele vem acompanhado de outro, que é o a. Então, I mean,
E serve para você fazer uma paráfrase, geralmente. O que é uma paráfrase? É você falar duas coisas da mesma forma. Então eu posso falar assim, he was very wealthy, very rich. Então, eu acabei de falar, he was very wealthy. Aí eu percebo que eu falo, nossa, a pessoa não deve saber o que é wealthy, é uma palavra muito específica. Aí eu falo, very rich, que eu acho que a pessoa já vai conhecer a palavra rich. Só que daí quando eu junto tudo, aí fica I mean, was very wealthy, rich, very rich. E não tem significado algum, você quer dizer, quer dizer, então, isto é, ou seja. São palavras, você falou da mesma maneira, né? Da mesma maneira, você fala duas. Você poderia, inclusive, nem usar o marcador conversacional. He was very wealthy, very rich. Pode falar assim. Aí você vê que a sua frase está enxuta, com os sentidos. Agora, quando você bota um I mean, fica meio que você tá ganhando tempo. Ou chamando atenção. Ou chamando atenção. Bom. Eu uso bastante esse, I mean. Próximo. Será que as línguas têm marcadores conversacionais porque o silêncio é constrangedor? Você está conversando com alguém? Deep question. Boa. Eu acredito que sim. Sempre falando uma coisa mesmo. Igual que aconteceu agora. Deu um silêncio de 1 segundo e a gente já fica... Meu Deus, alguém fala, pelo amor de Deus. Sabe, eu acho que pode ser. Sim. Eu acho que no livro dele, o Dino Prete, ele diz mesmo que é para segurar a atenção. Não sei se é, enfim, constrangedor, mas é realmente para segurar a atenção da outra pessoa para que ela não perca a linha de raciocínio por um outro motivo. Tem uma coisa que se chama deixa. Na hora que a gente está conversando, a deixa é o momento que você pode interromper. Seja para dar a sua opinião, seja para fazer uma pergunta, seja, a gente está gravando, seja para desligar a câmera. Olha, vamos fazer outro vídeo aqui, vamos gravar outro áudio. Então, quando você usa os marcadores conversacionais, você está mostrando para o seu interlocutor, eu não acabei. Espera, porque se você dar um silêncio, esse silêncio é considerado como deixa, e aí a pessoa vai tomar o turno de fala. A gente fala em linguística os turnos da fala. Interessante. Mais um exemplo, a gente tem o anyway. Eu uso bastante também quando você quer simplesmente retomar um assunto. A gente estava falando aqui da vaquinha que estava no pasto. Anyways, vamos voltar aqui pro trabalho. Pode ser anyway, anyways. Eu falo mais no plural, anyways, mas é muito comum anyway. E tem uma também, interesting. Um gringo aprendendo a falar português. Interessante. Exatamente. Interessante, querendo interagir na conversa. Mas por que você fala tanto interessante? E é uma coisa que no inglês eles não interagem tanto durante a conversa quanto a gente, quanto os brasileiros. Porque durante a conversa você fica, é mesmo? Sei. Nossa, verdade. E eles não. Eles ficam, tipo, olhando, criando empatia a todo momento. Tudo isso é marcador conversacional, que serve para você acompanhar o seu interlocutor, mostrar interesse pelo que ele tá falando e seguir a conversa. No inglês eu vejo que eles não usam tanto e fica só no... interesting. Você vê que o interesting, ele pode ser tanto uma palavra com semântica, interessante, né? Por exemplo... aprender inglês com fonologia é interessante. Aí é uma palavra com semântica. Agora, quando você usa para acompanhar o seu interlocutor, não é interessante. É simplesmente um marcador conversacional, como que a Fernanda falou. E não é mesmo? Então você pode traduzir o interesting como, e não é mesmo? Sério? Eu uso muito, voltando pro anyway, quando eu tô falando muito rápido ou estou falando muitas coisas, e eu sinto que a pessoa que tá me ouvindo, o meu interlocutor, ele tá um pouco cansado, ele se perdeu. Anyway, aí eu já desisto de mim mesmo e deixa eu conversar. Desisto de mim mesmo. Anyway, never mind. Deixa pra lá, né? Então, deixa pra lá. Então, vamos. Right seria o famoso né, em português. Você que é uma pessoa que gosta muito de falar né, em português, pode botar o right em inglês que vai dar certo. Tem o like. A gente fala muito tipo. Eles também falam muito tipo. Like. Tanto quanto a gente. Eu ouvi um garoto uma vez que ele veio passear aqui com uns parentes e ele falava muito kind of. Sort of. Sort of e kind of e like são marcadores conversacionais.
Ou seja, em alguns contextos eles são usados para acompanhar a conversa e não para se comunicar realmente. E tem uns que dependem da faixa etária, de idade, assim certeza. como o português, enfim. Com certeza. Toda língua varia no que a gente chama de variação diafásica e diastrática. Diafásica é da onde você se encontra, a situação que você se encontra, e diastrática é do seu contexto social. Sim, é muito mais fácil você ver uma pessoa de mais idade falar some sort of tananã, então seria algum tipo de tal coisa, e um adolescente falar, não, sorta eu ainda acho que é um pouquinho mais um pouquinho mais antigo, acho que o kinda é muito mais usado. E agora também o like. Se eu tivesse que dar um prêmio do número 1, marcador conversacional em inglês mais usado, primeiro seria o like. O tempo inteiro, like. E junta dois, né? O like e o seria, em segundo lugar, o well. Ou well then. Well then. Então, well then. E o terceiro pra mim seria, you know. Principalmente homem. Fala muito. Homem. You know, fala qualquer coisa. I was at the park, you know, and then I parked my car, you know, and then this woman came along, you know. E aí fica nisso. Então, assim, se você usar um de cada um de vez em quando, vai te dar um nível de fluência, um nível de naturalidade show de bola. Agora, se você ficar falando, né, assim, né, marcador conversacional, né, o tempo inteiro, né, vai ficar chato, né? O tempo inteiro, né? Vai ficar muito chato. Já tá então, chato. Precisa sempre variar. Precisa praticar sempre vários, né? E Marcadores. aí você vai, como se fosse assim, né, agora. Right. Alright. Falando nesses marcadores conversacionais, tá, né, então, se no inglês o campeão é o like. Falando em like, agora um like que não é um marcador conversacional, mas é aquele like que vai me ajudar a aparecer mais na tua timeline. Curte aí, dá o like pra eu de